16 jogos disputados, 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Faltam 22 jogos para o Vasco terminar a sua participação nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Pelo menos 11 dessas 22 partidas precisam ser com vitórias para o Vasco chegar num número ali mais ou menos para dar para fugir da zona de rebaixamento. Para muita gente, não tem jeito. Para alguns, ainda acreditam no milagre. Mas olha, se há vida, há esperança, pelo menos para a torcida do Vasco. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente tem informação. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana de muito trabalho aqui e lá também no Vasco, até porque a situação está bem complicada. A gente vai trazer muitas informações, mas eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, inscreva-se no canal, acione as notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E foi encerrada ontem a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você está vendo aí na tela todos os resultados dessa rodada, inclusive a derrota do Vasco para o Corinthians por 3-1, jogando no sábado na Arena Itaquera. Com esse resultado, você está vendo agora a classificação, o Vasco se mantém na última posição com 9 pontos e agora 7 pontos a menos do que o primeiro time fora do Z4, que é o Goiás. A situação está complicadíssima e o Vasco vai ao mercado buscar jogadores para, quem sabe, até o final da janela, ter outras situações que possam ajudar o técnico Ramon Dias. Você também está vendo na tela fotos da partida de sábado, em que o Vasco, como eu disse, perdeu para o Corinthians por 3-1. O Vasco, que não vence o Corinthians desde 2010, pelo menos fez um gol na Arena Itaquera, coisa que ainda não tinha feito com o Gabriel Peck descontando na partida contra o Corinthians. E o técnico Ramon Dias, após a partida, tentou ali explicar como foi essa atuação do Vasco diante do Corinthians. No, si la evolución está, pero tenemos que seguir trabajando, hay mucho por hacer y principalmente darle confianza al equipo porque veo que hay momentos que tuvimos situaciones y no las concretamos. Seba tuvo una muy clara que podía haber sido el empate y en el segundo tiempo creo que competimos bien. Por ahí no con la contundencia, pero competimos. Creo que tenemos que trabajar mucho de mitad de cancha para adelante para poder tranquilizar al equipo. El equipo está muy presionado, pero esto se necesita tiempo y se necesita trabajo. Vamos a tener que trabajar en todos sentidos, ya sea en lo anímico y en lo futbolístico también. Tenemos que seguir creciendo. E além dessa situação de ter que explicar mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, o técnico Ramon Dias falou sobre essa questão de recuperação de confiança do Vasco nessa situação que está na última colocação do Campeonato Brasileiro. Confere só o que disse o treinador argentino. Sí, eso es darle tranquilidad, porque en un momento donde nosotros empatamos y quedaban casi 25 minutos para poder recuperar, y por ahí tuvimos una mala salida, una jugada para atrás y estuvimos muy abiertos como para que ellos conviertan. Yo creo que esa tranquilidad le tenemos que transmitir al equipo, tranquilidad para que pueda resolver situaciones donde eran a favor nuestra. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir trabajando y mucho. A situação do Vasco não está nada fácil, mas eu vou trazer uma dica aqui importante para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Tá rolando a Copa do Mundo Feminina de Futebol, tá rolando muitos jogos também em campeonatos internacionais, até mesmo aqui no Brasil. E eu vou fazer o seguinte, você que gosta de fazer aquela questão de fazer apostas esportivas em sites e plataformas com aqueles jogos mais fáceis, faz o seguinte,
se inscreva no canal Caça Zebra. Você ainda não é inscrito lá? Faz o seguinte, dá essa moral também pro Arley Lopes, que é um vascaíno, um trader de mais de 7 anos de experiência. Tem um link na descrição desse vídeo, você clica, faça a sua inscrição no canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O Arley escolhe aqueles jogos mais fáceis e ensina com vídeos todos os dias aqui no YouTube, com tranquilidade e com muita experiência para você fazer aquela graninha extra apostando com as dicas do canal Caça Zebra, mais uma parceria aqui do canal Atenção Vascaínos. Se inscreve lá no canal que é muito importante. Mas agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco já sabe o seu adversário na Copa do Brasil Sub-20. A equipe vai enfrentar o Vila Nova de Goiás em partida única. Se classificar, vai para a próxima fase. Aí sim, na próxima fase, são 2 partidas. Mas nessa primeira etapa da Copa do Brasil Sub-20, o Vasco vai encarar o Vila Nova em partida única, jogo esse que será realizado em agosto. Todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Outra informação importante, o Vasco deve fechar nos próximos dias, até o fechamento da janela, a contratação de Robert Rojas, jogador que pertence ao River Plate. O Vasco já está bem adiantado nessa situação, jogador que é zagueiro de 28 anos, que também joga pela lateral direita, deve ser mais um reforço do Vasco para essa temporada. E para fechar, o Vasco na última sexta-feira já colocou no bid o Jefferson, lateral esquerdo, que veio da equipe do Atlético Goianiense. Já está tudo certo, ele não foi para o jogo de sábado contra o Corinthians, mas é mais uma opção para o técnico Ramon Dias para as próximas partidas, inclusive no jogo do fim de semana contra o Grêmio. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E como eu disse na abertura desse Bom Dia Gigante, faltam 22 partidas para o Vasco encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro e precisa voltar a vencer para, quem sabe, sonhar ainda em deixar a zona de rebaixamento e ficar na primeira divisão no ano que vem. O técnico Ramon Dias estreou no último jogo contra o Corinthians o centroavante Sebastião Ferreira, jogador paraguaio de 26 anos, até mostrou algumas valências, mas acabou desperdiçando uma oportunidade muito grande no primeiro tempo, quando ainda estava 1-0 para o time do Corinthians. Mas mesmo assim mostrou algumas valências e deve ser o jogador titular para as próximas partidas. Outro jogador que se destacou bastante nesse jogo, entrou no segundo tempo, foi Luca Orediano, argentino que já tinha sido titular contra o Atlético Paranaense, veio do banco de reservas no segundo tempo e atuou muito bem, recebendo muitos elogios. E o Luca Orediano, que é um jogador que jogou ali pelo meio, também pelas pontas, atuando muito bem, pode ser um jogador que fique no time para o jogo contra o Grêmio no fim de semana. E o Vasco, nessa possibilidade de contratar jogadores, está muito perto da contratação do Diego Costa, centroavante, 34 anos, muito experiente, jogador naturalizado espanhol, mas que é nascido aqui no Brasil, no Sergipe. É um cara que tem muita experiência, passou por grandes clubes como Chelsea, Atlético de Madrid, mas nos últimos anos estava em baixa, mesmo jogando na Premier League. Mas é um jogador que o Vasco está investindo bastante e espera uma resposta positiva da contratação desse jogador nas próximas horas. Até o fechamento da janela seria importante, mas como ele é um jogador livre, o Vasco pode até fechar após o fechamento da janela essa contratação, mas o Vasco está com pressa para efetivar a contratação desse centroavante Diego Costa. E aí, um ataque do Vasco pode ser formado uma linha de frente diferente. Sebastião Ferreira, Orediano e o próprio Diego Costa. Fica uma expectativa dessa situação. Até porque o Orediano, como atuou muito bem, até por centralizado, fez assistência para o gol do Gabriel Peck, ficou no imaginário do torcedor. Será que o Orediano seria um camisa 10, pelo menos para o jogo contra o Grêmio? Eu fiz essa pergunta ao pessoal que acompanha muito o Vasco, jornalistas que acompanham o Vasco no dia a dia. Luca Orediano, como função camisa 10 para esse jogo contra o Grêmio, você escalaria? Olha só a resposta da rapaziada. Fala aí, Emerson, amigos do canal Atenção Vascaínos. Olha, eu acho que pelo jogo que fez o Orediano contra o Corinthians no segundo tempo, acho que o Ramon Dias pode aproveitá-lo sim, nessa função de uma espécie de camisa 10. Acho que não centralizado o tempo todo, até porque por característica ele vem do lado direito da ponta para o meio para fazer essa jogada, como foi na assistência para o gol do Gabriel Peck. Mas acho que é uma boa alternativa e entendo que o Ramon Dias tenha percebido isso, não só nos treinamentos,
um pouquinho do jogo com o Atlético Paranaense, mas principalmente nesse último confronto com o Corinthians. Então acho que para agora, para essa urgência que o Vasco tem, já para o jogo com o Grêmio, no próximo fim de semana, o Orediano pode sim ser aproveitado nessa função de camisa 10. Valeu, Emerson, um abraço a todos do canal. Salve Emerson Rocha, salve amigos do canal Atenção Vascaínos, obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui no canal falando um pouco de Vasco. Cara, Orediano no meio campo, primeiro todos concordamos que ele fez sua melhor partida com a camisa do Vasco na derrota para o Corinthians, jogou os 45 minutos finais muito bem, avançando com a bola com velocidade, driblando, deu assistência para o gol do Gabriel Peck, finalizou no gol, sem sombra de dúvidas para mim a melhor atuação dele com a camisa do Vasco. E ele tem por característica, Emerson, mesmo quando escalado na ponta, puxar o jogo muito por dentro, né? Centralizar muito as jogadas. O próprio jogo contra o Corinthians foi uma amostra disso. Então não vejo problema nenhum em tentar fazer isso, né? O Vasco tá desde o começo do ano precisando de um meio armador e o departamento de futebol não conseguiu trazer. Quem sabe não tem aí uma solução caseira no elenco para suprir essa lacuna deixada no elenco montado pelo Paulo Brax. Pode ser uma boa opção, eu não tenho nada contra, é o famoso tentativa e erro. Mas não pode servir de bengala pro departamento de futebol não contratar o meio armador, hein? Até quarta-feira precisamos desse jogador, Emerson. Grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tá aí a opinião dos jornalistas, eu quero saber a sua. Você escalaria Orediano como se fosse uma função de camisa 10 para esse jogo contra o Grêmio? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação e a sua opinião aqui nos nossos vídeos. E claro, você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sinal de notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Eu peço também para você seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também no nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima. É importante demais você também assistir os nossos vídeos por lá. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live, 7h30 da noite, e eu conto demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!